Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais uma noite em que nós estamos juntos para adorar ao Senhor. Graças a Deus porque pela sua graça você está aqui nessa noite para adorá-lo. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Você se considera hoje a mesma pessoa que você era 5 anos atrás? A mesma pessoa que você era 10 anos atrás? A pessoa que você era 20 anos atrás? Alguns não chegaram ainda nos 20, né? Então, com certeza, serão diferentes. Mas por que estou perguntando isso? Qual é o significado de conversão? O que é conversão? Conversão é quando nós estamos indo por um caminho e mudamos de direção. Passamos a andar num caminho diferente do que andávamos antes. Mudamos algo. Eu, por exemplo, na adolescência, eu tive uma conversão, antes de conhecer a Cristo, eu me converti ao rock and roll. E aí eu comecei a usar aquele cabelo comprido, sabe? Na época eu ainda tinha cabelo, né? E aí eu usava aquelas camisetas de banda de rock, roupas pretas. Mudei de caminho, estava indo por um caminho e fui por um caminho diferente. Posteriormente eu vim a conhecer a Cristo. E essa foi uma conversão completamente diferente. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós somos convertidos a Cristo, há um novo nascimento. E o novo nascimento é completamente diferente de qualquer outro tipo de conversão. Porque nós passamos a ter uma nova natureza. A nossa vida passa a ser diferente, as nossas prioridades são diferentes, a nossa forma de pensar é diferente, a razão da nossa vida se torna outra. Até antes de Cristo nós vivemos para nós mesmos. Nascemos de novo, passamos a viver para Deus. E nós vamos ver hoje sobre um homem bem conhecido, Paulo, e as marcas do novo nascimento na vida desse homem. Portanto, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 31. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, cresciam em número. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, para entendermos essa palavra, o que está acontecendo aqui, precisamos ver o que aconteceu antes no livro de Atos. Porque nesse texto nós temos a apresentação de Paulo, o Paulo que todos nós conhecemos. Um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus, um homem que foi um exemplo na conduta, na busca pelo Senhor. Porém, o que aconteceu para ele chegar até aqui? Para isso nós vamos precisar dar uma rápida olhada em Atos. Então vamos lá, irmãos, volte algumas folhas aí da sua Bíblia, esteja preparado, disposto para vermos na palavra do Senhor o que aconteceu até aqui. Em Atos, logo no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então essa é uma parte importante que vocês precisam lembrar. O que o Senhor Jesus disse antes de subir ao céu? Receberiam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Vamos em frente, meus irmãos. No capítulo 2, nós temos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre a igreja recebe poder de fato para começar a pregar o Evangelho, poder para uma nova vida. Nós temos o batismo de 3.000 pessoas após o discurso de Pedro, em Atos capítulo 2. Também nós temos como viviam os novos convertidos, como eles viviam de uma maneira unânime, tinham tudo em comum, dividiam as coisas, ninguém passava necessidade. Temos tudo isso em Atos capítulo 2. Seguindo um pouquinho, capítulo 4, Pedro e João seguem pregando o Evangelho. Eles são presos,
passam já por uma certa perseguição, depois são soltos e a igreja continua crescendo. A igreja vai crescendo de tal forma que em Atos capítulo 6, vai acompanhando aí com a sua Bíblia, meu irmão. Hoje é um exercício na palavra do Senhor. Em Atos capítulo 6, a igreja está grande, começa a ter um problema ali na divisão dos bens para assistência das viúvas, dos órfãos, e aí chega num ponto em que precisa ser instituídos os diáconos. No capítulo 6, no versículo 5, vou dar aqui uma ênfase em um dos homens que foi escolhido como diácono. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No restante do versículo, cita mais alguns homens que foram eleitos diáconos na igreja. Mas vou colocar a ênfase no momento em Estevão. Estevão, homem cheio do Espírito Santo, um exemplo, continuava pregando o evangelho com autoridade, continuava pregando o evangelho com poder. Olha o versículo 8 ainda do capítulo 6. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Deus vinha usando Estevão, vinha usando a igreja, o Espírito Santo usando a sua igreja de tal forma. Muitos falam que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo até aqui conduzindo a sua igreja, assim como ele faz ainda hoje nas nossas vidas. Estevão então pregava o evangelho. O que aconteceu com Estevão? Todos sabem, né? Estevão foi preso. E depois de ser preso, ele pregou no capítulo 7 para todos os líderes religiosos, para o Sinédrio, a respeito de Jesus. Quando ele foi preso, ele teve uma oportunidade maravilhosa. Ele deu testemunho, veio discorrendo pelo Antigo Testamento, falando a respeito de Jesus, que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E ao escutarem essas palavras, o que aconteceu com aqueles líderes religiosos? Todos eles se converteram e passaram a adorar ao Senhor. Não foi isso, né? Eu vi algumas crianças mesmo já fazendo. Não foi isso não que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com eles no versículo 54, ainda do capítulo 7. Após a pregação de Estevão, no versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Até aqui. Estevão, após pregar o evangelho ousadamente diante dos líderes religiosos, estes, ao invés de terem o seu coração quebrantado, rilhavam os dentes, era como se eles rosnassem contra Estevão, enfurecidos por ouvir a palavra de Deus. Para muitos ainda hoje, quando nós pregamos a palavra de Deus, para algumas pessoas só falta rosnar mesmo na nossa frente, né? As pessoas não suportam ouvir a verdade, porque a verdade traz luz sobre os nossos pecados. E as pessoas não querem a luz, não amam a luz. E esses homens então rilhavam, estavam enfurecidos, e vocês viram um homem que foi citado aqui nesse texto, né? Um jovem, Saulo. Saulo, é importante frisar aqui, algumas pessoas fazem uma confusão de que Paulo se chamava Saulo e Deus mudou o nome dele para Paulo. Na verdade, não foi isso que aconteceu. Saulo seria seu nome judeu, Paulo seu nome romano, ele como cidadão romano. Mas os homens deixaram as suas vestes, enquanto apedrejavam a Estevão, deixaram as vestes aos pés de Saulo. Saulo provavelmente era um membro do Sinédrio, fazia parte daquele grupo religioso que estava acusando a Estevão. Provavelmente Paulo era um dos que estavam ali rosnando contra Estevão, enfurecido, tampando os ouvidos para não ouvir o que ele falava. E fez parte, consentia. No início do capítulo 8, no versículo 1, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém,
e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Após Estevão ser apedrejado, iniciou-se uma perseguição contra a igreja. Mas veja, meu irmão, minha irmã, como não foi à toa o apedrejamento de Estevão. Estevão morreu e viu os céus abertos. Esteve com o Senhor naquele mesmo dia. A morte para o cristão não é um azar, não é uma coisa terrível, não é uma tragédia. A morte para o cristão significa a eternidade com Deus. Estevão sabia disso. Mas quando isso aconteceu, começou uma perseguição contra a igreja, que também não estava fora do controle de Deus. Porque os irmãos notaram aonde os irmãos foram quando começou a perseguição? Para que região eles foram? Dá uma olhadinha ali. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Onde que o Senhor Jesus tinha dito lá no capítulo 1, que os seus discípulos seriam testemunhas? Jerusalém, Judéia e Samaria. Depois, até os confins da terra. Então nós vemos aqui nesse momento o Senhor conduzindo a história, mesmo através da perseguição. Olha o versículo 4 do capítulo 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. A perseguição, nem mesmo a perseguição é uma tragédia para o cristão. Porque com a perseguição foram sendo espalhados, pregando o evangelho em todo o tempo. No versículo 3 ainda do capítulo 8, Saulo, esse mesmo homem que nós conhecemos como Paulo, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Essa palavra assolava, ela só tem uma vez aqui no Novo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra é usada em referência aos animais selvagens, aos leões, aos animais ferozes que assolavam as cidades, que procuravam ali despedaçar e se alimentar ali das pessoas. Dessa forma, Lucas está comparando Saulo com um animal feroz. Saulo é como se fosse um leão procurando despedaçar a igreja. Assolava a igreja, ia pelas casas, prendia homens e mulheres. Saulo, de fato, estava como um animal feroz. Mas em tudo isso nós vemos que o Senhor ainda era o Senhor e ainda é o Senhor hoje. Capítulo 9, vamos seguir adiante. Já estamos perto do texto que nós lemos. Saulo, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha só, Saulo consentiu na morte de Estevão. Ele viu Estevão ser apedrejado e consentiu com aquilo. Não foi o bastante para Saulo. Saulo perseguia, assolava a igreja como um animal feroz. Homens e mulheres foram presos, arrastados à força de suas casas por Saulo. Os cristãos, os discípulos foram dispersos, pregando o evangelho em outras regiões. Saulo não ficou satisfeito com isso. Saulo, ainda assim, respirando ameaças e morte. Consegue imaginar alguém respirando ameaça e morte? Esse era Saulo, respirando ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Pediu cartas ao sumo sacerdote para que ele fosse atrás daqueles que haviam fugido para pegá-los também, para que eles também fossem pegos. E aí, então, Saulo vai a caminho de Damasco, decidido a assolar os cristãos em Damasco. E ele conseguiu? Os irmãos se lembram o que aconteceu com Saulo? Saulo foi a caminho de Damasco como um animal feroz, respirando ameaças e morte. Porém, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor. Versículo 3 ainda do capítulo 9. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que texto maravilhoso! A graça do Senhor sobre Paulo. Um animal feroz, se aproximando de Damasco, diante do Senhor, caiu por terra,
perguntou: quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus se revela a Paulo. No versículo 8, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Aquele que chegou perto de Damasco como um animal feroz, pronto para levar morte, entrou em Damasco como um gatinho, guiado pela mão, pelos seus companheiros. Não conseguia ver, não conseguia enxergar e precisou dos seus companheiros para chegar até a cidade. Meus irmãos, diante do Senhor não há animal feroz, não há nada que ameace a igreja. Pode haver ainda hoje muitos animais ferozes querendo se levantar contra a igreja, mas Deus é o Senhor. Ele ainda é soberano, Ele ainda tem o controle de toda a história. De fato, então, Paulo entra em Damasco, e ao entrar em Damasco, ao invés de perseguir a igreja, ele se converte ao Senhor. No capítulo 9 ainda, no versículo 15 e 16, o Senhor diz para Ananias: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus então o Senhor chama Ananias para orar por Paulo. Ananias ora por Paulo, as escamas caem dos seus olhos. Ananias chama Paulo de irmão. Paulo se torna parte da igreja de Cristo. É um convertido. Interessante o que o Senhor Jesus fala para Ananias, né? Mostrarei a ele o quão importa sofrer pelo meu nome. Hoje em dia, em muitos evangelismos por aí, a gente escuta coisas do tipo: converta-se ao Senhor Jesus, porque eu te mostrarei o quão importa prosperar em nome de Jesus, o quão importa ser rico em nome de Jesus, o quão importa trocar de carro em nome de Jesus. Mas olha o que Jesus falou para Ananias: mostrarei para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Assim estamos nos aproximando no nosso texto. Saulo, então, em Damasco, ele prega, no versículo 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Assim que ele se converteu, ele pregava a Jesus. Porém, no finalzinho ainda do seu tempo em Damasco, no versículo 25, os seus discípulos precisam colocar Paulo num cesto para fugir da cidade, porque os judeus queriam matá-lo. O animal feroz que perseguia se tornou o perseguido. Ele que assolava estava agora assolado e precisou fugir da cidade num cestinho, pelos muros, para que não fosse pego nas portas da cidade. E após fugir, ele vai para Jerusalém. E chegamos no texto que nós lemos no início. Ele chegou em Jerusalém. E nós podemos ver então nesse homem transformado, nesse homem que deixou de ser um animal feroz para um novo nascido, algumas marcas. Logo que ele chegou em Jerusalém, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Uma das marcas, meu irmão, do novo nascido é o desejo de juntar-se, é o desejo de fazer parte da igreja. Paulo poderia chegar em Jerusalém após a sua conversão e falar: não, eu vi o Senhor, eu vou agora continuar evangelizando numa carreira solo, não preciso da igreja porque a igreja sou eu, não preciso dos discípulos, não preciso de comunhão, eu sou a igreja, eu vi o próprio Senhor Jesus, o que mais eu preciso? Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, mas não foi isso que Paulo fez. Logo ao chegar na cidade, ele desejou juntar-se. A marca do novo nascimento pode ser visto na sua vida nesse momento, meu irmão, porque você saiu da sua casa e veio até aqui para adorar ao Senhor, porque você desejou estar junto, você desejou juntar-se aos seus irmãos. Isso é uma marca do novo nascimento, o desejo de buscar, de adorar a Deus em comunhão, entendendo que nós somos um corpo em Cristo. Ninguém está sozinho nesse corpo. Há uma unidade aqui entre nós, há uma unidade na igreja presbiteriana de Santo André. Mas a igreja temia. Poxa vida, olha só que falta de fé da igreja, né? A igreja temia Saulo, onde já se viu? Pelo que nós vimos na introdução aqui, não era à toa que a igreja temia a Saulo,
Porque nós vimos a forma como Saulo assolava a igreja. Então a igreja teve uma atitude cuidadosa. Uma atitude até mesmo com bastante sabedoria. Recentemente, eu escutei um missionário amigo meu no Tajiquistão, Alessandro. Ele é líder da missão Jokun no Tajiquistão. E ele contou um testemunho de um pastor que estava pregando o evangelho. E um dia um funcionário do governo foi até esse pastor e falou assim: olha, eu quero saber mais a respeito desse Jesus. Você pode falar mais de Jesus para mim? Esse pastor então marcou um café com esse líder do governo e começou a falar a respeito de Jesus para ele. Ao final da conversa, aquele homem parecia bastante interessado, então o pastor presenteou aquele funcionário do governo com uma Bíblia. Quando ele deu a Bíblia, aquele funcionário disse: pois bem, você está preso. Aquilo era uma armadilha, e ao entregar a Bíblia para aquele homem, era considerado um crime, foi considerado um crime no Tajiquistão, um crime de proselitismo. No Tajiquistão, o cristão pode se reunir na sua igreja, mas em hipótese alguma pode sair falar de Jesus para algum muçulmano e entregar algum material cristão para esse muçulmano. O temor da igreja com relação a Paulo não era à toa. Era um temor até mesmo com sabedoria. Mas olha o versículo 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Enquanto a igreja estava ali com medo, chegou um perto ali de Saulo e falou: não, gente, calma lá. Eu conheço a Saulo, deu testemunho de Saulo. Então esse é um outro ponto importante. Além do desejo de fazer parte, nós como igreja precisamos ter o desejo de receber. Receber aqueles que se aproximam de nós. Uma vez desejosos de Cristo, cabe a nós acolhê-los. Você lembra a primeira vez que você veio na igreja? Como que foi a primeira vez que você chegou até aqui? Eu lembro da minha primeira vez aqui na igreja. Eu encontrei a igreja pelo Google. E aí eu vim aqui à igreja, vi a pregação, uma pregação bíblica. Mas eu nunca vou me esquecer que um rapaz, o Ivan, conversou comigo no final do culto. Ele nunca tinha me visto, nem sabia quem eu era. No final, eu estava indo embora, perguntei para ele: quer uma carona? E ele foi igual o Barnabé, porque ele foi corajoso. Porque eu estava lá no meu uninho, caindo aos pedaços ali, falei: quer uma carona? E ele falou: quero. Muito corajoso, entrou no carro, e isso fez muita diferença para mim. Fez eu me sentir mais acolhido. Muitos outros irmãos que vieram, que conversaram, né? Rogério, por exemplo, que sempre acolhe todo mundo, fazendo as suas brincadeiras, faz a gente se sentir bem-vindo. E muitos outros irmãos, o Gilson, muitos outros. Se eu vou falar todo mundo aqui, não vou parar, né? Mas a importância de acolher aqueles que se chegam até nós, irmãos. É importante nós prestarmos atenção. É fácil para nós, às vezes, nós já estamos acostumados, estamos na igreja, já temos até o nosso lugar fixo na igreja. E às vezes a gente nem vê quem que está perto da gente, se tem alguém diferente ou não. Mas cabe a nós também nos preocuparmos em receber aqueles que estão chegando, marcas do novo nascimento. Uma outra marca que nós temos pode ser visto no versículo 28 ao versículo 30. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Nós já vimos isso logo em Damasco, né? Quando Paulo chegou em Damasco, a primeira coisa que ele fez depois de se converter, ele ia nas sinagogas pregando a Jesus. Uma das marcas do novo nascimento é o desejo de proclamar a Cristo. É o desejo de falar para as outras pessoas a respeito de quem é Cristo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo João chama a atenção da igreja de Éfeso. Os irmãos lembram por quê? Por que João chama a atenção da igreja de Éfeso? Porque eles haviam deixado o primeiro amor. Muitas pessoas entendem o primeiro amor como um sentimentalismo. Aquela coisa: poxa, eu me converti, agora tudo é alegria. Faz parte do primeiro amor a pregação ao Evangelho. E nós não precisamos, a pregação do Evangelho, e nós não podemos deixar de lado o nosso primeiro amor. Não podemos cessar de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. É muito fácil também nos acomodarmos depois que conhecemos a Cristo e parar de pregar a Cristo. Mas essa é uma marca do novo nascimento. Meus irmãos, se você em algum momento deixou o primeiro amor na sua vida, volte ao primeiro amor. Volte a falar de Jesus.
Não espere surgir o momento certo, crie o momento certo, está no Uber. Aproveita aquele momento no Uber, toma coragem, respira fundo e começa a falar de Jesus. Está na sua escola, vira para o seu colega ali do lado, puxa uma conversa e começa a falar de Jesus. Está na faculdade, fala a respeito de Jesus. Não podemos perder o primeiro amor. E um outro aspecto dentro da proclamação do Evangelho, eu escrevi ali como perseverança, antes eu havia escrito como perseguição. A perseverança de Paulo. A igreja antes era perseguida por Paulo. Paulo se converteu, começou a ser perseguido também. Pregou em Damasco, os judeus começaram a persegui-lo. Foi para Jerusalém, pregou em Jerusalém, quem que perseguiu eles? Os judeus? Não, agora foram os helenistas, foram os gentios, os gregos, ou seja, não tinha para onde correr. Mas lembra ali de Atos, que nós lemos 9,16, o Senhor Jesus havia avisado, mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Interessante a origem da palavra martírio. Por exemplo, a palavra martírio vem de martis. Martis em grego significa testemunho. Martírio está intimamente ligado ao ato de testemunhar a respeito de Cristo. Bonhoeffer fala que uma das marcas do verdadeiro discipulado é o sofrimento. Dificilmente alguém vai falar de Cristo, vai viver uma vida com Cristo e não vai experimentar sofrimento. Talvez não seja muito agradável sair de casa num culto num domingo à noite, num domingo frio, e ouvir falar que o sofrimento faz marca da vida cristã. Agrada mais os nossos egos escutarmos as outras pregações que dizem que a vida cristã é só vitória, é só vitória, é só vitória, que mal nenhum chegará à sua tenda, que tudo que você fizer vai prosperar para frente, para trás, para a esquerda e para a direita. Mas vemos pela palavra que o sofrimento faz parte da nossa vida cristã. Vamos comigo, irmãos, lá para João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 20. Olha só as palavras do nosso Senhor Jesus. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nós não somos maiores que Jesus, meu irmão. Não somos. Se perseguiram a Jesus, nós também seremos perseguidos. Porém, por que eu escolhi a palavra perseverança ali? Porque se guardaram a palavra do Senhor, também guardarão a nossa. Se perseverarmos como a igreja perseverou, que mesmo sendo perseguidos, iam por toda parte pregando a palavra, os eleitos guardarão a palavra pregada. Se nós perseverarmos como Paulo, que mesmo após tendo sido perseguido, continuou pregando o evangelho, foi perseguido em Damasco, continuou pregando, foi para Jerusalém, continuou pregando, guardarão a nossa palavra. Teremos frutos dessa pregação. Não porque nós sejamos bons, mas porque é a palavra do nosso Senhor. O foco, uma coisa importante que nós precisamos ver nesse texto, o que Paulo pregava, o que o texto diz que Paulo pregava? A Jesus, o Filho de Deus. O foco da nossa pregação precisa ser Jesus, o Filho de Deus. O foco da pregação não pode ser o meu testemunho, o testemunho da minha vida. Posso até dar o meu testemunho para alguém, mostrar como Jesus mudou a minha vida, mas o foco não é meu testemunho, não é a minha vida. O foco é a vida do Senhor Jesus. O foco da nossa pregação precisa ser o Senhor Jesus. Quantos jovens hoje em dia reformados pregam teologia, pregam 5 pontos do calvinismo, discutem ali na internet infralapsarianismo, supralapsarianismo. E onde está o Senhor Jesus? É importante conhecermos teologia, é importante em alguns momentos debatê-la. Porém, o foco da nossa pregação é o Senhor Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, como lemos anteriormente em Efésios. Ressuscitou, está vivo e através dele temos a redenção, a transformação das nossas vidas. Através dele temos o novo nascimento. Precisamos perseverar, meus irmãos, perseverar no primeiro amor, na pregação do Evangelho. Isso também é uma marca do novo nascimento. E chegando já ao final, podemos ver o que aconteceu no versículo 31. Volta ali para Atos. Atos capítulo 9, no versículo 31. Após Paulo ter sido levado embora,
com a perseguição, enviaram Paulo de volta para Tarso, sua terra natal, onde ele passou ali um bom tempo. E aí temos o versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Olha que coisa bonita. Primeira coisa, Atos capítulo 1. O Senhor disse que seus discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No versículo 31 de Atos capítulo 9, a palavra do Senhor se cumprindo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A palavra já se cumpria. Já havia discípulos na Judéia e Samaria. O evangelho já ia se espalhando. O Senhor é sempre o Senhor da história. E aqui nesse momento, então, a igreja tinha uma certa paz. Paulo, que era antes perseguidor, havia se convertido e a igreja começou a nutrir uma certa paz. Em alguns momentos na nossa vida cristã, nós passamos também por paz. E o crente, quando tem um momento de paz, geralmente até estranha, né? Eu ouvi uma história, se eu não me engano, é de John Wesley. Posso estar errado. Dizem que John Wesley, um certo dia, percebeu que já fazia algumas horas que ninguém o perseguia, que ninguém lhe tacava pedra alguma, que nada de mal lhe acontecia. E ele desceu do seu cavalo e começou a orar a Deus, perguntando: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ninguém está me perseguindo. Diz que enquanto ele orava, tomou-lhe uma pedrada na cabeça. E ele falou: poxa, graças a Deus, ainda estou no caminho certo. Cristão, quando as coisas começam a estar em paz, o cristão fica meio desconfiado. Porém, meus irmãos, da mesma forma que precisamos ser fiéis nos momentos de guerra e perseguição, precisamos saber aproveitar bem os momentos de paz. Permanecer fiel no momento de paz. Tem gente que só aparece na igreja quando tem problema. Começou alguma coisa a dar errado, a pessoa pensa: poxa, eu preciso ir na igreja. Opa, eu não tomei a ceia mês passado, esse mês tive problema, melhor eu tomar a ceia agora de novo. Não, irmãos, nós precisamos ser fiéis. Marca do novo nascido, perseverança, ser fiel, mesmo no momento de paz. Até porque em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos diz que o cristão, o novo nascido, ele tem uma paz que não depende de circunstâncias externas. É uma paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede o entendimento? É aquela paz que está tudo um caos, parece que você está dentro de um tornado e você para orar a Deus e você sente aquela paz. E as pessoas perguntam: de onde vem essa paz? Com seu entendimento você não é capaz de dizer. Mas a paz que excede todo entendimento só conhece, de fato, quem é nascido de novo. Só conhece quem está em Cristo. Por isso, nascidos de novo, não precisamos nos desesperar com o que está acontecendo no mundo hoje. Se você está desesperado, tire um momento lá no seu quarto, fale com Deus e deixe essa paz inundar o seu coração. Outra coisa que acontecia era que a igreja era edificada também no temor ao Senhor. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito Santo que nos capacita para pregar, o Espírito Santo que dá paz ao nosso coração, que excede todo entendimento, é o mesmo Espírito Santo que nos transforma, que nos molda, que nos regenera. Porque quando nós conhecemos a Cristo, quando nós cremos em Cristo, quando nós confessamos o nome de Cristo, não existe um botãozinho de liga e desliga, puf, de repente, virei santo. Nunca mais vou errar, nunca mais vou cometer falha alguma. Pelo contrário, uma das marcas do cristão, do novo nascido, é reconhecer que é pecador, é reconhecer que é falho, mas buscar a cada dia crescer em santidade, sendo transformado não pela sua própria força ou pela sua própria obra. Como lemos em Efésios capítulo 2, a salvação não é pelas nossas obras, mas pela graça de Deus nós somos transformados, somos edificados pelo Espírito Santo, e isso no temor ao Senhor. Assim acontecia com a igreja, crescendo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. É importante que a marca do novo nascimento é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é mais importante que o crescer em números.
Muitas igrejas também preocupadas com os números fazem de tudo para ter números, para ter a igreja cheia. E às vezes para ter a igreja cheia deixam de lado o temor ao Senhor. Às vezes alguém até questiona, poxa, mas é bíblico fazer isso? É bíblico esse show na igreja? Está certo isso? É bíblico pregar sobre a teologia da prosperidade? Mas a resposta dessas pessoas é, bom, a igreja está cheia. Olha quantos números. Se for para crescer em números, que seja no temor do Senhor e edificados no Espírito Santo. É isso que importa. Crescer no temor do Senhor, edificados pelo Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. E para concluirmos, irmãos, vou ler com os irmãos o texto que está em João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, que as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Cremos em Cristo, edificados no Espírito Santo. Não tememos mais o julgamento. O penhor da balança é o nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós somos salvos. E nele as nossas obras são refletidas. Aquilo que fizermos, que façamos para a glória do Senhor. Que tenhamos uma vida no dia a dia com as marcas do novo nascimento. A marca do novo nascimento. O desejo de proclamar o Evangelho. O desejo de estarmos juntos. O consolo, o temor do Senhor, a perseverança. Voltemos ao primeiro amor, meus irmãos. Permaneçamos com Cristo, em nome de Jesus.